essa inspiração divina que vem e te toca, ela é distorcida por essa consciência humana que a capta, que a recebe, né? E a maneira que esse ego, esses impulsos vão amenizando, vão ficando mais em controle, mais suavizados, essa consciência divina vai começando a se expressar mais, até uma totalidade, que é na condição que uma pessoa se ilumina, como aconteceu com Jesus e com alguns outros. Agora você pode estar suficientemente avançado, suficientemente. Você não está pronto, eu não estou pronto, mas você está suficientemente avançado para progredir, para dar um passo à frente em seu pensar, para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. Aqui nós estamos tratando do âmbito terreno, da causa e efeito terreno, tudo nesse âmbito terreno, mas que tem base fundamental e é alicerçado no espiritual. Naquilo que está para além dos seus olhos, para além dos seus sentidos e provavelmente para além da tua racionalização, se você não foi tocado por esse conhecimento ainda. A lei de causa e efeito, o semear e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar que Deus, entre aspas, né, deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação, rejeição. Eu falei lá atrás, você está num ambiente eletromagnético e você não sabe disso até que o conhecimento chegue. E compreenda, e veja. Vá e veja o que você está acessando. E então não vai mais, não há como questionar. É escancarado. Eu podia falar que é perceptível, mas não, é escancarado. Na tua vida e ao redor, em tudo. Então você vai começar a perceber que a vida é uma percepção interna, um estado interno, e não aquilo que você acha que vai te colocar numa condição dessa, externamente falando. Ele pode refletir interno para o externo, mas o inverso não é verdadeiro. Uma vida boa necessariamente, externa necessariamente não te coloca numa condição interna de alegria, de percepção, de bom humor, de solitude. E eu não estou dizendo que eu experimento 100% disso, mas eu percebo momentos que eu estou assim e momentos que eu estou em rivalização. Eu também sei por que ocorre essa rivalização. E estou trabalhando diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto, a partir dela. Assim como tantos de vocês que já estão fazendo isso. Nos grupos de estudo, a gente conversa muito sobre isso. Está todo mundo experienciando, tendo essa experiência interna em aspectos diferentes, mas muito semelhantes. Ou seja, são testemunhos, não são opiniões. A atividade, ligação, rejeição, ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Aqui eu vou devagar, porque isso aqui é muito importante. O que ele está dizendo aqui? Tudo é impulso. A tua consciência pura, aquilo que ele chama de consciência divina, são impulsos equilibrados, que emanaram da consciência universal que você chama de Deus. Esse está em equilíbrio retido, né? Como ele fala. Tente puxar a sua mão, tirar, apoiando uma sobre a outra, e você não vai conseguir. É uma maneira simples, grosseira, mas é a explicação dele. Isso é esses impulsos retidos que nós chamamos de Deus, que é a consciência universal. Tudo que emana desse equilíbrio é a consciência divina. Nós somos um fragmento dessa consciência divina. Mas o que nós estamos aqui experienciando não é a reverberação dessa consciência divina. Ela está misturada com o ego. Essa consciência divina perfeita, ela está em potencial em cada um de nós.
E o que nós precisamos fazer para experimentar, para reconhecer em si, nós mesmos, né? Porque essa consciência pura sou eu, é você. Mas precisamos rivalizar com essa consciência humana formada por esses impulsos de atração e repulsão que são o ego. Esse ego, esses impulsos ao longo da nossa vida, eles foram enclausurando essa entidade, essa identidade, desculpa a palavra é essa identidade em potencial que é você e que sou eu. Por quê? Porque o ego está aqui para isso. A tua personalidade é ele, é a manifestação dele. Tem a tua consciência divina ali? Tem. Tem. Isso é muito difícil você colocar de maneira exata, né, com exatidão, o quanto é e quanto não é. Você tem expressão dessa consciência divina em si e ao redor de si. Mas ela está muito misturada com a distorção do nosso ego. Acho que a metáfora melhor que existe, ela não está nas cartas, ela está num texto do livro inglês que não foi traduzido, que Cristo coloca como uma água que é misturada ao mingau. A água seria a tua fonte, a tua consciência divina, a tua identidade. E o mingau seria a tua consciência humana. Então você não, uma vez que a água toca o mingau, que ela se mistura ao mingau, você chama de mingau e você só vê o mingau, mas a água está ali. Então essa é a analogia que eu acho inclusive fantástica, que mais fácil de descrever o que eu estou dizendo aqui. Então essa inspiração divina que vem e te toca, ela é distorcida por essa consciência humana que a capta, que a recebe, né? E a maneira que esse ego, esses impulsos vão amenizando, vão ficando mais em controle, mais suavizados, essa consciência divina vai começando a se expressar mais, até uma totalidade, que é na condição que uma pessoa se ilumina, como aconteceu com Jesus e com alguns outros. Eles foram iluminados. Esse ego não, pelo menos, distorceu em muito pequeno grau. E aí, aquilo que Jesus fazia, aqueles milagres, não são nada mais, e aqui obviamente que eu não estou inferiorizando, mas não são nada mais do que a condição natural dessa consciência. Ou seja, a consciência divina vem e não é bloqueada. Então ela ilumina e transcende essa mente e expressa na sua totalidade, ou na sua quase totalidade. Então é o efeito natural, né, dessa iluminação. Isso é poder. Isso é de fato poder, mas não poder sobre os outros, poder sobre si mesmo. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Todos. A diferença é que o ser humano é o ápice dessa experiência da condição humana, da condição doente, né? Vivo, porque esse pseudo-livre-arbítrio ocorre apenas entre os seres humanos. O animal não tem isso, né? Ele tem o ego, mas o ego não como... o ego não tem essa capacidade de cocriar a partir da mente. Eu já falei muito isso aqui. Então ele segue um propósito direcionado, adequado, né? E ele faz, desde que ele nasce até o momento que ele morre, ele tem uma vida totalmente instintiva. Nós, ao longo da vida, nós perdemos esse instinto em um grau enorme. A gente vai perdendo, né? À medida que esses impulsos vão enclausurando e cocriando a realidade a partir deles mesmos, esse instinto, essa intuição
ela vai sendo fragmentada, ela vai sendo dissipada. Essa luz, ela vai sendo bloqueada por esses impulsos egóicos. E aí não passa mais nada. E aí, como ele fala, Cristo fala nas cartas, o ego encerra a consciência humana. E aí, acabou, não tem mais o que fazer. Por isso a reencarnação é necessária. Para que venha essa mente em grande parte resetada, porque resquícios podem ficar no inconsciente, no subconsciente, ali, e se manifestar na próxima vida, né? E a causa e efeito também, porque tudo que o pecado... agora eu vou pegar a palavra pecado emprestado. O pecado é desse mundo. E só nesse mundo você vai colher ele. Então tudo que você fizer aqui, você colhe nessa ou em outra. Jesus falou um monte sobre isso, ninguém entendeu. Você faz aqui, você não colheu agora, às vezes demora 10 anos, você nem é consciente quando você está colhendo. Numa próxima, você vai colher. Ah, eu não acredito nisso. Não é uma opinião, não é minha opinião. Cristo traz essa verdade inexorável da existência. Você pode não aceitar. Isso é legítimo. Mas ela vai continuar existindo. Assim como o Sol e a Lua independem da tua opinião para eles brilharem, para eles aparecerem. A única coisa que bloqueia a presença deles, o visual deles são as nuvens, né? Acho que o ego funcionaria muito nessa substituição aí, nuvens por ego. Ele bloqueia, né, essa luz. Em razão de que estas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Ou seja, você não pode parar o jogo. O jogo é dinâmico, ele está acontecendo segundo após segundo. Seja nas suas interações, seja quando você está dormindo, seja no que você está assistindo e absorvendo, inconsciente ou no subconsciente, tudo que nós nos envolvemos está tendo repercussões na nossa consciência humana. A consciência divina está lá. Ela só quer expressar. Ela só quer expressar. Mas essa personalidade está se formando e está enclausurando a tua identidade que vem aqui para expressar. Agora você começa a entender porque esse conhecimento é um choque gigante. A única chance tua, a única chance minha foi receber esse conhecimento. A partir desse conhecimento, você pode fazer mudanças em tua vida drástica. Drástica. Que está para além dessa condição humana. No âmbito da tua consciência. Por isso a consciência é a verdade. A tua personalidade não é. A tua personalidade é efêmera. Não preciso nem dizer que você nasce, tem uma vida e morre. E aquilo, essa lacuna entre nascimento e morte se chama, essa condição de vida você dá o nome de vida. Não. A vida é o quadro negro que está por detrás dessa pequena história. Dessa breve história. Só porque eu falei da luz, da nuvem, agora a luz está dissipando as nuvens. É assim que acontece. A tua consciência interna pura, a tua consciência divina, e é divina, à medida que ela vai brilhando, que ela tem as condições necessárias, e aí é esse conhecimento, ela vai dissipando essas nuvens do ego. E aí a luz aparece. E a gente chama de sol. E chamamos do quê? Dia lindo. Seja bem-vindo. Agora você pode fazer em si mesmo essa mudança. Ver essa mudança, né? Porque potencialmente ela já está em você. Não é uma transformação. É um reconhecimento. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles.
sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, a roda de Sansara que eu falei, né? É reconhecê-lo, reconhecer isso. Não tua opinião. Você pode não aceitar, mas está lá. A verdade vai estar lá. E admitir. E depois de trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e por fim fundir-se e fazer-se um, entre aspas, né? Porque se você veio dele, você não soma, mas você reúne, né? Em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai que faz o trabalho amoroso. Eu vou ficar por aqui porque esse conhecimento ele precisa ser diluído por você. Por mim também, né? Eu sempre estou diluindo ele. E se você vê, percebe ali que muito do que eu falei, Cristo estava falando lá na frente, porque é uma sequência. Esse conhecimento, quando você vai compreendendo, você vai desdobrando ele, né? Então esse conhecimento está dobrado, você vai desdobrando ele e ele vai se ampliando, né? É como se aquela consciência que estava desse tamanho, ela só está dobrada. E à medida que você vai desdobrando, você vai enxergando aquilo que está escrito, a mensagem que está lá dentro, a própria vida. Obrigado. Hoje foi legal. Hoje foi bem natural. Valeu a pena para mim e para você.